que a presença do Deus Altíssimo, né, continue no nosso meio, nos visitando, nos tocando, falando conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Você está com a Bíblia aí, com a palavra de Deus, você vai abrir lá em Salmo 58. Abre aí. Salmo 58, para a gente começar a leitura. Você vai achar aí no meio da Bíblia, Salmo 58, versículo 11. No versículo 11, ele começa falando assim: Então dirá o homem, deveras, há uma recompensa para o justo. Deveras, há um Deus que julga na terra. Amém? Salmo 58, 11. Então a palavra de Deus está falando, né? Que com certeza, que pode crer, que pode acreditar, querendo dizer, pode ficar em paz, pode descansar, que há recompensa para o justo, há recompensa para aquele que ouve a voz de Deus e obedece, há recompensa para aquele que teme a Deus, há recompensa para aquele que faz a vontade de Deus, para aquele que está na presença do Senhor, aquele que procura andar o quê? Justamente, obedecendo os mandamentos do Senhor. Quando a gente fala em justiça, homem justo, a gente lembra lá do Noé, não é? A palavra de Deus fala, Deus achou nele um homem justo, Deus achou nele um homem diferente, Deus abençoou Noé e a família dele, que eles se salvaram, mas pelo quê? Pelo testemunho do Noé, pela vida que ele levava, que ele tinha com Deus, que Deus achou nele um homem justo, que Deus olhava para ele e via um homem justo, um homem que temia Deus, um homem que queria e fazia a vontade de Deus, né? O nosso Deus continua igual, irmãos. Ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para o mundo e ele procura ainda homem justo. Ele procura ainda pessoas que quer, que tem o desejo, que se esforça para fazer a vontade dele, para andar em justiça, para andar na palavra, em nome do Senhor. E ele fala, deveras, há uma recompensa para o justo. Deveras, há um Deus que julga na terra. Então vale a pena você ser de Deus, vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você ter uma vida com Deus, andar com Cristo, andar com o Senhor. Nós estamos tirando aqui um exemplo do Noé, falando dele, mas você vai ler a Bíblia, tem vários exemplos bons, várias pessoas aí que a gente pode ver, olhar e se espelhar nelas, que elas foram abençoadas, que elas foram transformadas porque elas eram justas e procuravam fazer a vontade de Deus. A gente lembra do Abraão, a gente lembra do Jó, a gente lembra do Moisés, muitos homens de Deus, do Josué, do Samuel, né? Pessoas justas, santas, e que Deus era com eles e Deus os abençoava, amém? A gente vai ver aqui que Deus faz justiça na vida daquele que é justo, na vida daquele que serve ao Senhor de todo o coração. Vamos ver aí, 1 Samuel, volta um pouco, 1 Samuel 16. Volta um pouco na sua Bíblia, você vai achar 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho aqui, é como se fosse a transição, né? A transferência do reinado ali que estava na mão do Saul, que era o rei, mas ele foi assim, passado, né, para o Davi. Nós vamos falar um pouco dessa transição, nós vamos falar um pouco como foi essa mudança, né? Como Deus tirou um e colocou o outro. O início foi aqui, 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Então a gente sabe, lá no começo, Deus tirou o povo do Egito,
Deus tirou o povo daquele lugar, levou eles para uma nova terra, preparou ali um lugar para eles estarem, para eles servirem a Deus. E Deus queria ser o Senhor deles, Deus queria comandar, Deus queria governar. Mas chegou um tempo que o povo ficou olhando as nações ao redor e queriam um rei. Eles queriam alguém ali na frente, governando, tomando conta, igual eles iam nas outras nações. Deus avisou os problemas que eles teriam, como seriam, o que o rei ia exigir, ia pedir para todos eles, mas todos eles quiseram. Então Deus, abriu mão, deixou e colocou ali o Saul, colocou ali na frente o Saul. A gente já leu isso aqui. O Saul foi, uma virada de vida para ele, foi uma bênção para ele, foi uma coisa assim que ele pode dizer que era uma pessoa que ninguém nem sabia que ele estava vivo, que ele existia. Deus pegou e deu essa chance, deu essa possibilidade para ele, colocou ele na frente do povo. Só que a gente vê que a vida do Saul com Deus não foi assim, Ele não era tão reverente, ele não temia tanto a Deus, ele não era tão justo, igual a gente está falando aqui, Que Deus luta, Deus cuida, Deus faz tudo, Deus recompensa a vida de quem é justo. Deus colocou ele, deu essa oportunidade, mas ele não deu o retorno para Deus, o retorno que Deus esperava, Dele estar na frente do povo, engrandecer o Senhor, continuar honrando o Senhor. E a gente já sabe que muitas vezes Deus falava uma coisa, ele fazia outra, Deus falava uma coisa, ele fazia outra, até que chegou nesse momento aqui. Deus falou: eu não quero mais ele lá e eu vou tirar ele de lá. E falou: mas eu já tenho outra pessoa escolhida, eu já escolhi outro. Só que aqui tem o sacerdote, que era o Samuel. Ele que ungia, Deus falava ali com ele o que ia fazer. Então Deus falou aqui para o Samuel: até quando você vai ter dó do Saul? Por quê? Porque o Samuel estava sempre ali orando, pedindo, vendo, talvez o Saul ia, ter chance, talvez o Saul ia melhorar, talvez o Saul ia mudar a cabeça, ia fazer algo. Estava sempre ali insistindo, orando, falando ali com Deus por ele, Aí Deus falou assim pro Samuel: olha, até quando você vai ter dó dele? Até quando? A gente, irmãos, tem que parar de lamentar. Tem muita coisa na nossa vida que é tirado, tem muita coisa na nossa vida que Deus faz, Que Deus tirou, que passou pela nossa vida, e às vezes a pessoa fica lamentando, chorando por aquilo que aconteceu. Às vezes a pessoa não aceita. Irmãos, a gente tem que aprender: se Deus tirou algo, se Deus fazer algo, é porque Ele vai te dar algo melhor, é porque Ele já tem algo melhor preparado para você, em nome de Jesus, amém? A gente tem que confiar em Deus. Às vezes a gente fica aqui lamentando, tendo dó ali, igual Samuel, com essa dó, com o coração apertado ali pelo Saul. Mas Deus falou para ele: até quando, Samuel? Até quando você vai ficar assim? Sendo que eu já mudei os planos, E Deus vê o nosso coração, Então, irmãos, a gente tem que aprender a parar de lamentar pelo aquilo que passou, pelo aquilo que foi. Já viu aquele ditado que fala: não vamos ficar chorando pelo leite derramado? Já derramou, chega, já passou, já acabou. Olha para frente, foca em novos dias, novas coisas novas que Deus pode fazer o quê? Por você. Aqui ele estava focado ainda no Saul, mas Deus não, Deus já tinha outros planos, Deus já tinha feito outras coisas. Na minha vida, na sua, é a mesma coisa. Às vezes estamos lamentando por coisas que passou, coisas que ficou lá atrás, e Deus está falando: olha para frente, eu tenho coisas muito melhores do que para você. Então tem horas que a gente tem que pôr uma pedra no assunto, A gente volta lá e tira a pedra, volta lá e tira, volta lá e quer reviver de novo. Deus está falando: chega de lamentações, deixa para lá. E aqui também, por quê? Porque ele tinha rejeitado o Saul, ele não queria mais o Saul ali, porque ele já tinha dado todas as chances possíveis. E por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, porque ele desobedeceu ao Senhor. A gente fala: mas foi só com Saul? Não, Deus continua o mesmo. Então a gente tem o que, irmãos? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se analisar, tem que se vigiar, não é? Porque Deus também tem limite, Ele dá chance, Ele ajuda, faz, mas a gente também tem que dar aquele outro na nossa vida e falar: não, chega, vou mudar, a partir de hoje sou uma nova pessoa. Nós temos que ter isso, Porque senão não acontece isso. O Saul, ele foi rejeitado, Deus não quis mais ele governando ali o povo de Israel. E com isso, o que teve que fazer? Deus falou ali pro Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e eu enviar-te-ei a Jessé,
a Jessé, o belemita. Então Deus falou para ele: então você se prepara, vai lá, enche o vaso de azeite aí, vai lá no lugar que eu vou mandar, que você vai levantar outra pessoa, que eu já tenho um outro rei, uma outra pessoa que é para colocar no lugar. Mas primeiro, o que ele teve que fazer? Ele teve que encher o vaso de azeite, né? O azeite aqui na Bíblia fala, representa o Espírito Santo de Deus, né? A gente tem que se encher, irmãos, desse azeite. A gente tem que se encher da presença de Deus. A gente tem que se encher da presença do Senhor, em nome de Jesus. Senão, não conseguimos fazer nada. De nós mesmos a gente não faz, não consegue nada. Amém? Ele tinha que ungir lá o rei, ele tinha que ungir uma nova pessoa. Mas ele tinha que primeiro encher o vaso o quê? De azeite. E nós, irmãos, somos a casa de Deus, nós somos a casa do Senhor, o Espírito Santo mora em nós e nós temos que estar cheio desse azeite, nós temos que estar cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. A gente quer fazer, realizar grandes coisas, mas tem que estar cheio da presença de Deus, tem que buscar o Senhor, amém? Em nome de Jesus. É igual fala assim, nós temos que diminuir e que o Senhor cresça em nós. A gente diminui e Ele cresce. Ele só vai crescer se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Ele só vai crescer se a gente deixar essa palavra entrar e ir transformando, e limpando, e operando. E precisamos desse azeite, precisamos da presença de Deus em nós, em o nome de Jesus. Mandou ele fazer isso, por quê? Aí no finzinho do versículo diz, porque dentre os seus filhos me tenho provido o quê? De um rei. Então Deus tem provisão, Deus tem resposta, Deus tem ajuda para todos os nossos dilemas, para todos os nossos problemas, para tudo aquilo que faz você chorar, reclamar, murmurar, para tudo aquilo que nos traz dor, para tudo aquilo que está nos incomodando. Deus tem provisão, Deus tem resposta, né? Deus mandou ele ali mudar, Deus mandou ele ali ungir ali o novo rei, mas Deus já tinha alguém preparado, Deus já tinha provido. Ele estava chorando, lamentando, achando ruim, o Saul, que coisa, mas Deus já estava lá na frente, Deus já foi, já escolheu, já preparou, já tinha alguém pronto. Na nossa vida é a mesma coisa. Vamos parar de lamentar, reclamar, vamos olhar daqui para frente, em nome de Jesus, amém? Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas preparadas para mim, para você, só que nós temos que estar abertos para receber, nós temos que estar abertos para receber tudo aquilo que Deus quer nos dar. Aqui ele fala, pois eu já tenho provido de um rei, pois eu já tenho alguém, pois eu já preparei. Ele está falando para você, fique em paz, eu já fui, já preparei, já resolvi, já fiz algo, já tenho uma saída para você. Nós só temos que confiar, amém? Confiar e obedecer a voz de Deus. Aí no 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Então ele ficou preocupado. Ele sabia que ele tinha que ir lá fazer aquilo que Deus mandou, mas se o Saul desconfiasse, tivesse ideia, né, o rei morreu, o que ele ia fazer, é claro que ia acabar com ele, porque ele queria ficar rei, ele não queria que ninguém ficasse no lugar dele. Então ele foi falar com Deus, ele estava ali falando, como eu vou fazer isso sem o rei me matar? Isso aqui é o temor que é do homem, né? Às vezes o homem fica, e eu sempre falo, e a gente vive isso sim, muita gente fica temeroso, fica ansioso, fica preocupado, temor do homem, temor da situação, temor da doença, da dificuldade que a gente está passando, mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar no Senhor. Para tudo ele tem um plano, né? Tudo ele tem um jeito, Deus já tem tudo programado, nada sai do controle de Deus. Às vezes eu fico pensando, a gente reclama do mundo, reclama da situação, reclama do país, fala de um monte de coisa, mas aí eu lembro, eu sempre penso, mas Deus ele está no controle de tudo. Às vezes na nossa lógica, na nossa cabeça, está tudo errado, tudo isso, não está. Deus sabe todas as coisas, nada sai do controle de Deus, nada sai do controle do Senhor. Tudo que acontece, que vai acontecer, o que aconteceu, é porque Deus permitiu, foi permissão de Deus. É a mesma coisa aqui, foi permissão que de Deus, foi permissão de Deus o povo ter um rei, foi permissão de Deus o quê? O Saul ficar ali como rei. Mas a gente está vendo, a gente vai ver aqui que o Davi foi a vontade de Deus. Foi a vontade, foi o que Deus queria. Foi aquele que Deus já tinha escolhido, preparado para colocar ele no lugar dele. Nós temos que aprender, irmãos, viver dentro da vontade de Deus. Não da permissão, que Deus permitiu, não. Da vontade do Senhor. E a gente só vai aprender a viver dentro da vontade do Senhor, ouvindo a palavra, deixando essa palavra entrar
e a gente entender a direção que Deus vai estar o quê? Nos dando na nossa vida, no nosso dia a dia. Então aqui ele ficou temoroso, temor do homem. Não devemos temer, devemos confiar em Deus. Tudo que Deus mandar você fazer, o que Ele preparar para você, descanse, porque Ele já tem uma saída, Ele já sabe direitinho como vai te usar, como vai te guardar, como vai te abençoar na missão que Ele te mandar. Aí no 3, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então aqui Deus falou para ele ir e orientou, deu as orientações necessárias e ainda falou para ele, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então a gente tem que aprender a seguir as direções de Deus e fazer o que Ele manda, o que Ele pede. Muitas vezes a gente tenta fazer e sai da direção de Deus, é aí que as coisas começam a dar errado. Quando a gente sai da direção de Deus, quer fazer a nossa própria vontade. Para que dar certo, ele tinha que seguir o que Deus estava falando para ele, no 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? Então o sacerdote não era ali, né, costume de toda hora estar na cidade, toda hora estar no lugar. Então quando ele chegou ali, o povo já ficou com medo, o povo já ficou temeroso. O que está acontecendo? Para o Samuel estar aqui, deve estar acontecendo uma coisa grave, senão ele não viria aqui até a nossa cidade. E esse aqui também mostra assim, a reverência, o respeito que eles tinham com o homem de Deus. A reverência, o respeito que eles tinham com aquele que era do Senhor. Esse respeito, essa reverência, irmão, nós temos que ter com todos. Em nome de Jesus, amém? Principalmente aqueles que são de Deus, somente aqueles que são do Senhor, o Filho de Deus, a Filha de Deus. A gente tem que ter reverência, a gente tem que ter respeito, em nome de Jesus. Aí no 5, e disse ele, é de paz? É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então ele chegou e já descansou o povo. Ele falou, fica tranquilo, é de paz. Eu só vim sacrificar, tipo assim, eu só vim fazer o que é de costume, né? Que ele tinha ali que preparar os sacrifícios, o holocausto, tudo. Ele falou, não, eu só vim fazer isso. Pode descansar. Então o povo já conseguiu ficar ali em paz, descansado. A gente está vendo aqui que tudo que nós vamos fazer para Deus tem uma preparação espiritual. Não pode ir de qualquer jeito, não pode ir de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer maneira. Ele tinha que sacrificar, mas está falando aqui no finzinho do versículo 5. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou o quê? Ao sacrifício. Então primeiro ele santificou, para depois eles irem o quê? Ao sacrifício. A gente tem que aprender a fazer isso, irmãos, nos santificar, estar na presença de Deus, em nome de Jesus, nos santificar, nos preparar. Para tudo tem uma preparação espiritual, para tudo tem que ter uma busca com Deus, para tudo o Senhor tem que estar conosco, em nome de Jesus. Nós temos que nos santificar, estar com Deus, estar com Cristo, para tudo que nós vamos fazer. Só que nós muitas vezes nós mudamos, né? Nós mudamos isso. Muitas vezes nós queremos primeiro sacrificar. Muitas vezes a gente quer fazer, se dobrar, se desdobrar, não é cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar da casa, cuidar da família, às vezes fazer a obra, fazer isso, fazer aquilo, né? A gente quer fazer muitas coisas, esquece de santificar. Primeiro quer sacrificar, primeiro quer se doar, quer fazer, não. Primeiro é buscar Deus, primeiro é santificar, primeiro buscar o Senhor. Não podemos trocar essa ordem, mudar essa ordem. Aí a gente vai lembrar lá da Maria, não é? E da Marta. A Marta, ela estava assim, ela estava sacrificando. A Marta estava correndo, limpando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Não vamos falar que é um trabalho desnecessário. Precisa sim. Ela tinha que receber Jesus, tinha que estar tudo organizado, limpo, tinha que ter comida, tinha que estar tudo prontinho. Mas a parte de santificar tem que estar em primeiro lugar. A Maria também, com certeza a Maria não era encostada. Com certeza a Maria também ajudava, fazia as coisas em casa. Mas primeiro ela quis ouvir, primeiro ela quis aprender, primeiro ela ficou aos pés de Jesus, primeiro ela ficou santificando, para depois ela ir sacrificar, trabalhar. A Marta fez o contrário, ficou sacrificando, fazendo isso, fazendo aquilo. E Jesus falou que aquela não era a melhor parte foi a que a Maria escolheu, que era estar ali aprendendo, que era estar ali ouvindo, que era estar ali o quê? Se santificando. A gente tem que lembrar disso. Não pode mudar essa ordem. Primeiro busca, se enche, igual a gente viu ali. Ele tinha que encher o vaso de
azeite. Eu e você, nós temos que estar cheio do azeite, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, para depois a gente fazer tudo o que precisa. Ajudar um, ajudar outro, buscar por um, buscar por outro, fazer as coisas na igreja, fazer as coisas lá fora. Mas primeiro, irmãos, tem que se santificar, tem que estar cheio da presença de Deus, senão a gente não vai conseguir fazer nada das outras coisas. A gente programa às vezes para fazer um monte de coisa, não consegue fazer nada, porque o primeiro a gente não fez, que era o quê? Buscar o Senhor, que era se santificar, que era estar na presença de Deus. Hoje é um dia propício para isso. Hoje é um dia de santificação, hoje é um dia de estar na presença de Deus, de estar ali buscando o Senhor, de estar renovando a aliança, de estar renovando o pacto com Deus, em nome de Jesus. É um dia que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, que se diz de Cristo, que se diz ao Senhor, do Senhor, ele não pode faltar, ele tem que estar. Por quê? Porque ele tem que santificar. Depois ele vai passar o mês todo correndo, querendo resolver assunto de casa, de família, de emprego, de dinheiro, de banco, de médico, né? De tudo. Mas ele não santificou, ele não se preparou, ele não buscou a presença de Deus, ele não se encheu do Senhor, ele não buscou renovo, ele não buscou avivamento. Aí não consegue. Aí vai esfriando, ficando desanimado, triste, chateado. Aí começa a culpar um, culpar outro, que a igreja é o pastor, é isso, é aquilo. Não é. A nossa vida, irmãos, é reflexo nosso. A nossa vida é reflexo das nossas escolhas, do que nós escolhemos, a posição que nós tomamos. Muitas pessoas estão fazendo escolhas erradas, tomando a posição errada, agindo do jeito errado e depois culpa todo mundo e às vezes culpa Deus também. Deus tem culpa de nada, as pessoas não têm culpa de nada. Eu vivo o que eu escolho. Você vive o que você escolhe. Se nós queremos viver melhor, se nós queremos estar melhor, nós temos que aprender a fazer isso aqui. Santificar, buscar a presença de Deus, buscar o Senhor. Depois nós vamos ao sacrifício. Depois a gente faz uma coisa, faz outra. Mas primeiro é se encher da presença de Deus, é se encher do Senhor, é da direção do Senhor. Não tem como falar outra coisa, não tem como pregar outra coisa. É isso. Precisamos de Deus, precisamos de Cristo, não tem outro saída. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos leva a Deus, só Ele nos leva ao Senhor, só. E não vamos falar assim, é um caminho de rosas. É um caminho difícil, é um caminho estreito, né? A Bíblia fala, a porta é estreita, você vai passar com luta, com dificuldade, mas vale a pena, tem recompensa, em nome de Jesus, amém? Mas para isso nós temos que fazer as nossas escolhas e temos que aprender a fazer as escolhas certas. As escolhas com que Deus esteja, a escolha que Deus faz parte, a escolha que o Senhor vai na frente, a escolha que Ele seja o primeiro, que Ele seja o primeiro da nossa vida, em nome de Jesus. Com isso a gente ia resolver tantos problemas, né? Mesmo que passássemos, que a gente passa por luta, dificuldade, tempestade, mal levando, mas Jesus está no barco, Jesus está conosco, então a gente ia passar bem, né? Ele dá o consolo, Ele dá ajuda, Ele dá tudo que a gente precisa, até a gente conseguir passar pela tempestade. As pessoas estão passando na tempestade, na luta, no furacão, sem Deus, sem Jesus, aí não dá, aí não tem como. Aí nós vamos falar assim, mas é o lá de fora, ele não conhece Jesus. Não, é o da igreja, é o que está na igreja, é o que vem, é o que conhece Jesus 10, 20, 30 anos, é esse que está passando na luta, na dificuldade, sem Jesus. Porque ele está acostumado a andar de qualquer jeito, andar de qualquer maneira, andar sem a proteção espiritual de Deus, não dá. A gente só consegue fazer coisa, vencer, se levantar, continuar, permanecer, é buscando ao Senhor, é buscando essa presença de Deus na nossa vida, é buscando o Espírito Santo. É assim que a gente vai conseguir passar por todas as situações em nome de Jesus. Vamos voltar aí, vamos ver no 6. Sucedeu o quê? Entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então assim que ele entrou ali, ele viu um dos filhos ali do Jessé, que ele tinha 8 filhos, né? Ele viu um ali deles. A gente vê aqui, Samuel, um grande homem de Deus. Samuel foi um homem projetado por Deus, projetado pelo Senhor. A gente já falou aqui várias vezes da mãe dele, da Ana, como ela queria esse filho, como ela buscou por esse filho, quantos anos ela estava ali orando, buscando a Deus por esse filho, até que um dia ela abriu o coração, fez a oração que mudou a vida dela, e Deus enviou esse filho aqui, enviou o Samuel para ela, um grande homem de Deus, um homem que foi um grande líder ali espiritual. Ele ajudou muito o povo, ele fazia as coisas muito certinhas, porque ela ficou grávida dele e ela tinha falado, quando ele desmamar, quando ele já tiver um tamanho que ele vai poder ficar
se criar assim sozinho com alguém, eu vou deixar ele na sua casa. E foi o que ela fez. Assim que ele já deixou de mamar, estava bem, ela foi lá um dia na casa de Deus e deixou ali para o sacerdote cuidar dele, deixou ali com Eli. E ele cresceu na casa de Deus, ele cresceu ali com Eli. Então, desde pequenininho, desde muito pequenininho, Deus sempre estava falando com ele. Tanto que, vocês lembram lá, primeira vez que Deus falou com ele, né, chamou ele à noite, Samuel, ele achava que era o sacerdote. Aí ia lá, o que você quer? Aí ele falou, mas eu não te chamei. Aí depois de novo, até ele entender que era Deus. Você vê, né? Desde pequenininho, ele já cresceu ali na presença de Deus. Desde pequenininho na presença do Senhor. E aqui ele já era homem, já estava ali certinho, fazendo ali tudo que Deus queria. Mas a gente viu aqui, nem por isso ele deixou de se enganar. Nem por isso ele deixou de se levar o quê? Pela aparência, né? Muitas vezes nós somos levados pela aparência, nós temos que tomar cuidado, né? O bom é que Deus, ele olha o nosso interior, ele olha o que vai no nosso coração. As pessoas olham muito o exterior, olham muito o que o fora, se preocupa muito com a parte de fora. Não. Nós temos que nos preocupar com a parte de dentro, porque é a parte de dentro que Deus olha, é a parte de dentro que Deus preocupa, né? O homem olha para fora, se é feio, se é bonito, como está gordo, está magro, como está. O homem olha isso, Deus não. Condições também, né? O homem olha tanta coisa que só o Senhor. Deus não. Deus olha para o nosso interior e é isso que interessa a Ele. Só que a gente está vendo que um grande homem de Deus ali, como Samuel, ele também se enganou. E nós também muitas vezes podemos nos enganar. Então a gente tem que calma, sossega, não julgar, né? Põe tudo na mão de Deus, põe tudo na mão do Senhor. Não temos que olhar a aparência, não temos que ficar julgando, não temos que ficar apontando, não. Temos que esperar em Deus, em nome de Jesus. Aqui, vamos ver o que aconteceu no 7. Por ele já seria aquele, né, que ele viu, o Eliabe. Para ele já era o rei, pelo que ele viu assim pela aparência. Mas aí no 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Amém? Muitas vezes nós escolhemos, né? Nós acolhemos pessoas tal, mas aqui, né? Os que passaram ali na frente do Samuel, Deus tinha rejeitado todos. Deus falou, né? Esse também eu rejeitei. Igual também ele tinha rejeitado o Saul, ele não queria o Saul ali na frente do povo. Ele também não queria ali nenhum desses filhos ali do Jessé. Nenhum desses era o escolhido do Senhor. Independente da aparência, da condição, eram homens de guerra. Quando a gente vai ver lá, quando teve a luta lá, o exército lá se reunia, quando estava enfrentando ali Golias, né? Esses 3 irmãos do Davi, os principais, né? Os 3 primeiros ali estavam na guerra, estavam lá na frente, então deviam ser homens de guerra, homens estruturados, homens prontos para tudo isso. Mas Deus não vê isso, né? Às vezes a gente acha que é tanta coisa, não é? É um coração movido, é um coração dado, é um coração doado a Deus, é isso que Deus vê. O engraçado esse homem tinha 8 filhos, né? Mas só trouxe 7. Deixou um de fora. Por que será? Por quê? Porque até dentro de casa tinha isso. Até dentro de casa tinha essa coisa de olhar a aparência. O pai dele mesmo já tinha descartado ele, né? O pai dele mesmo já estava: nem vou levar o Davi, porque para que vai servir o Davi aqui? Se for alguém ungido na minha casa, o Davi provavelmente não vai ser. Vamos ver aí no versículo 10. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha.
Nossa, aqui é triste porque o homem esquece, até a família esquece. Às vezes o pai pode esquecer, a mãe pode esquecer, né? Familiar esquece, às vezes a pessoa próxima esquece. Mas a gente está vendo aqui que Deus não esquece. Então a gente tem que pôr essa palavra também no nosso coração. Ainda que o homem esqueça, ainda que as pessoas esqueçam, ainda que as pessoas, irmãos, não te dê o devido tratamento que você deveria ter, Deus dá. Amém? Deus cuida de você. Deus lembra de você, Deus guarda você, Deus honra você. A gente acabou de ler lá no Salmo 58, né? Que há recompensa para o justo, há recompensa para aquele que serve a Deus, há recompensa para aquele que serve ao Senhor, mesmo que sua família não veja, mesmo que sua família, sua casa, seus irmãos, colegas, amigos olhem para você e não dê a mínima, olhem para você e não estejam nem aí. Mas a Bíblia está falando que Deus, Ele recompensa, que Deus, Ele abençoa. E aqui a gente está falando, a gente está vendo o quê? Que Deus não esquece. Ainda que todos esqueçam, vire as costas, Deus cuida de você, Deus está com você. E a gente sabe que isso é o principal, amém? Não adianta a gente ser reconhecido pelos homens e ser desconhecido para Deus, não. O que importa é a gente ser conhecido para Deus, em nome de Jesus. Isso é o principal, amém? Ser conhecido para Deus, ser conhecido nos céus, em nome de Jesus. E ter a certeza que Deus não esquece você. O homem, pessoas, situações, sim, pode esquecer, mas Deus não. Deus lembra de você o tempo todo. Ele perguntou, você não tem mais filho? Nenhum desses aqui é o que Deus quer, nenhum desses aqui é o que Deus chamou. Ele falou, eu tenho lá, tá lá cuidando das ovelhas, fazendo o trabalhinho dele. Ele falou, ou você traz ele ou a gente não senta. Ou você traz ele, eu não fazendo mais nada aqui hoje. Aí ele mandou chamar. Vamos ver aí no 12. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Amém? A gente está vendo como Deus honra. A gente está vendo como Deus abençoa. A gente está vendo como Deus cuida de nós, em nome de Jesus. O Davi não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele não tinha a mínima ideia que tinha o sacerdote na casa dele, que o homem de Deus estava na casa dele, que estava tendo uma seleção tão importante, que estava acontecendo algo tão importante na casa dele. Ele nem sonhava, ele nem tinha ideia, mas Deus lembrou dele. Deus mandou ir buscar ele. Assim que ele entrou, ainda que a aparência, o jeito, a maneira não era como o sacerdote, como as pessoas esperavam, Deus escolheu ele, Deus chamou ele. E Deus falou aí no finzinho do versículo 12, levanta-te e unge, porque este mesmo que o é. Amém? Então é importante a gente se santificar, é importante a gente se encher do Espírito Santo, é importante a gente ter uma vida com Deus, em nome de Jesus, porque Deus te honra, Deus te abençoa, Deus cuida de você, Deus te recompensa, em nome de Jesus. Ainda que as pessoas não recompensam, não vejam, irmãos, o que você tem de bom, o que você tem de melhor, Deus sabe, Deus conhece, amém? E Ele vai te honrar, em nome de Jesus. No 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então Deus o honrou, onde ele estava sendo humilhado, onde ele estava sendo esquecido, onde ele era largado, onde ninguém estava nem aí para ele, Deus o honrou, Deus o abençoou, em nome de Jesus, amém? Onde ele era rejeitado, onde ele era deixado, é por isso que a gente não tem que se importar. Não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Já viu aquele ditado que fala, nem Cristo agradou todo mundo? Imagine nós. Mas o nosso coração, a nossa certeza, nós temos que saber, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor, lendo essa palavra, honrando essa palavra, colocando em prática, tentando, né, se esforçando, fazendo por onde, colocar ela em prática, Deus te honra, Deus te guarda, Deus te abençoa. E não importa opiniões das pessoas, não importa a opinião daqueles que estão ao teu redor. O que importa é Deus na tua vida. E a gente está vendo aqui que a partir daquele dia o Espírito Santo era com ele. A partir daquele dia que ele foi ungido, o Senhor estava com ele, o Senhor andava com ele. E daqui, se você for ver, continuar lendo na sua casa, daqui para lá, para frente, você vai ver como Deus usou Davi, como Deus abençoou, como Deus era com ele em todas as situações, em nome de Jesus. Mas a gente não vai esquecer que
Desde o começo ele se santificava, sempre. Ele estava lá buscando a Deus, sozinho, no meio do mato, cuidando das ovelhas, guardando para o urso, para o leão, né, para os animais lá, não judiar, não matar as ovelhas lá, cuidando. Mas todo esse tempo, orando, buscando a Deus, devia cantar o louvor, devia orar, devia buscar, respeitar, estar na presença de Deus. Ninguém via, mas Deus via. Então é importante a gente trazer isso para nós também. Na sua casa, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, lá na nossa casa. Busca a Deus, busca o Senhor, ora, leia a palavra, se achegue a Deus. Ninguém está vendo, Deus está, o Espírito Santo está. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Vamos ver 1 Coríntios aí, vamos encerrar. 1 Coríntios 1:27, lá na frente. 1 Coríntios 1:27. Aí a gente vai participar da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. A gente pode até começar no 25, irmãos. 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente faz na nossa cabeça, né, aquele jeito, a gente imagina tem que ser assim, 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 não tem. É como Deus quer, do jeito que Ele quer. Ele escolhe aqueles que Ele quer, aquele que Ele olha o coração, que Ele vê o coração, em nome de Jesus, não é? Talvez naquela seleção, se fosse do homem, o Davi nunca ia ser escolhido. Talvez na seleção de Deus, na seleção de Cristo, se fosse o homem que chamasse, não estaríamos aqui. Nenhum de nós podia ser que não estaríamos aqui se fosse o homem que chamasse, que escolhesse, que visse. Mas nós somos chamados, escolhidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Ele olha dentro de mim, Ele olha dentro de você, Ele vê coisas que ninguém vê, amém? Ele vê dons, Ele vê talentos, Ele vê habilidades que ninguém vê. E Ele te chama e Ele te escolhe. E com o poder de Deus em nós, não é? Podemos ser fracos, podemos não ter condições, podemos não saber nada. Mas a grandeza de Deus, o poder de Deus, junta aí, né? Com a nossa fraqueza, junta com a nossa humildade, junta com a nossa sujeição a Deus. Ele te pega e Ele faz grandes coisas em nome de Jesus. É o que a gente vê do Davi. Podia ser fraco, podia olhando assim, não era um homem de guerra, não era grande, não era forte, não era nada daquilo. Mas juntou a humildade dele, juntou o coração dele, juntou a bondade que ele tinha, tudo aquilo, não é? Misturou com o poder de Deus e Deus abençoou e fez tudo isso na vida de Davi. E Deus está fazendo isso na minha, na sua vida. Hoje não existe mais Davi. Davi já foi, mas hoje tem nós, tem a Maria, o João, o Antônio, não é? E é nós que Ele vai usar hoje. É em nossa vida que Ele vem, em nome de Jesus. Não interessa o mundo, não interessa pessoas, não interessa familiar. Se olha para você, o que pensa, o que não pensa, deixa para lá. O importa é o que Deus pensa, em nome de Jesus, amém? E a Bíblia nos diz o quê? Que nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor. Chamados e escolhidos para ir e dar fruto, para ser uma bênção, em nome de Jesus. E nada pode frustrar os planos de Deus. Nada pode frustrar os planos do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, né?